Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de agosto. Em agosto eu não consegui fazer muitas leituras, então eu acabei lendo 6 livros, que ainda assim é bastante coisa. O primeiro livro que eu li no mês foi O Efeito Rose, do Grant Season, que é continuação de O Projeto Rose. Eu adorei o Projeto Rose quando eu li, então eu fiquei bem curiosa quando eu vi que teria a continuação. O Projeto Rose, na verdade, ele não necessita, assim, de uma continuação, mas pra todo mundo que gostou muito do primeiro livro, e é claro que a gente fica com aquele gostinho de quero mais, e vou tentar falar do livro sem dar spoilers do primeiro, mas é meio difícil fazer isso. Aqui no caso, então, depois da finalização de O Projeto Rose, o Dom tá seguindo a vida dele da maneira mais feliz possível. Só que agora ele recebeu uma notícia completamente inesperada que faz com que ele entre em parafuso e comece a tentar dar o melhor dele, mas isso acaba, infelizmente, influenciando no relacionamento dele, no casamento dele. O livro, além de ele ser extremamente divertido, então o Dom continua proporcionando muitos momentos hilários pra gente, eu achei também que ele teve uma sensibilidade muito legal por conta das próprias dificuldades do Dom. É muito bonito a gente ver ele tentando, então, dar o melhor ali dele, ainda assim ele tendo obstáculos, tendo dificuldades com relação ali ao casamento, ao relacionamento, a gente vendo o outro lado também. É possível que a gente entenda o porquê das coisas ficarem tão difíceis, o porquê do Dom muitas vezes não conseguir ser interpretado corretamente, né? Porque acaba parecendo que o Dom não tá fazendo as coisas que ele está fazendo. Então é legal a gente ver tanto por essa questão dos relacionamentos, as dificuldades que um relacionamento qualquer acaba exigindo, como principalmente pelas próprias questões aqui do Dom. Outro livro que me ganhou aqui no aspecto sensibilidade também foi o Antes de Partir, da Colleen Hockley. Aqui no caso a protagonista, ela quando vai comemorar 3 anos em que ela conseguiu se livrar de um câncer de mama, ela descobre que esse câncer retornou e retornou extremamente mais agressivo. E agora então ela já está na doença em fase terminal, ela tem poucos meses de vida e ela acaba entrando também em parafuso ao descobrir isso. Isso também acaba afetando o casamento dela. E mais do que tudo, ela se preocupa em o que vai ser do marido dela depois que ela morrer, depois que ela partir. Então ela resolve fazer um projeto que é procurar uma nova esposa pro marido dela, para ele ter um apoio após a morte dela. Só que é óbvio que fazendo isso vai mexer aqui com os sentimentos dela, com a sanidade dela. Eu adorei muito a leitura. Ela foi ao mesmo tempo leve, porque ela tem passagens que são divertidas, e a escrita da autora mesmo, ela traz essa leveza. Ela foi ao mesmo tempo sensível, então a temática aqui é uma temática pesada, é uma situação complicada. E o que eu gostei muito é que a autora, na verdade, ela não focou na questão da doença, ela não ficou falando, por exemplo, da doença em si, mas ela trabalhou mesmo a questão do relacionamento, do casamento. Outro livro que eu li no mês, na verdade, acabou sendo o que eu acho que eu menos gostei no mês. Fiz já vídeo resenha sobre ele, foi Respire. Esse é o primeiro livro da série Ten Tiny Breaths. Cada um dos livros vai trazer a história de uma diferente personagem, é uma série New Adult. Aqui no caso, a protagonista e a irmã, elas meio que fugiram da família delas, elas estavam morando com os tios. Os pais delas acabaram morrendo em um acidente, esse acidente deixou traumas muito sérios na protagonista e que conviver com esse trauma. Isso mudou a maneira dela de ser, o contato social dela ficou bastante prejudicado, ela tem dificuldade com relacionamentos, enfim. E aí então, quando elas se mudam para essa nova cidade para tentar recomeçar do zero praticamente, ela acaba conhecendo então o vizinho da frente delas, que é uma pessoa que também vai mexer ali com todos os conceitos, com todas as barreiras que ela criou ao longo dos anos. E assim, eu acabei não gostando muito do livro porque eu já tô meio que saturada de New Adult e eu acabei achando mais do mesmo. Tiveram várias situações aqui que eu achei que elas foram mal desenvolvidas, que foi desenvolvido tudo muito rapidamente, muito superficialmente. Eu acho que o pior foi isso, o livro acabou não me convencendo, não acabou me envolvendo como era pra ser. Então, enfim, eu acho que ele tem todos os fatores aqui pra quem gosta de um New Adult gostar do livro, porque ele, sim, é um livro que acaba sendo intenso, mas que pra mim acabou não funcionando. Uma das melhores leituras do mês, se não a melhor, foi A Garota Perfeita, da Mary Kubica. Aqui no caso a gente tem um thriller psicológico. Aqui a protagonista, ela desapareceu, ela foi sequestrada, ninguém sabe o que foi que aconteceu com ela.
ela foi, na realidade, depois de alguns meses, ela foi encontrada, só que quando ela é encontrada, ela perdeu a memória de tudo o que aconteceu nos meses em que ela ficou em cativeiro. Então a gente vai ter aqui as narrativas se dividindo de duas diferentes maneiras. Uma dessas maneiras é com a questão cronológica, então tanto a gente vai ter os momentos durante, né, em que o sequestro dela, então aqueles momentos de incerteza, de investigação, ou mesmo no próprio cativeiro, porque o sequestrador dela é um dos narradores aqui, como também a gente vai ter os momentos após o cativeiro, então depois que ela retornou, como que ficou a vida dela e da família dela após ela ter sido encontrada. E a outra maneira que a gente tem da narrativa aqui é quem narra essa história, que são 3 personagens diferentes. Uma, como eu falei, é o sequestrador dela, a outra é a mãe dela e a outra é o policial responsável pela investigação do caso. Então tudo isso contribui aqui para que a história vá sendo pouco a pouco contada, que as peças do quebra-cabeça vão sendo juntadas e que ao mesmo tempo a gente fique meio sem entender o que tá acontecendo, qual que é o rumo aqui da história. Quando chega no final, o livro dá uma reviravolta e a gente faz o quê? E aí a gente entende toda a construção do livro, entende tudo o que aconteceu aqui nesse meio tempo e, enfim, o livro me surpreendeu demais e foi por isso que eu gostei tanto dele. A penúltima leitura do mês foi Belgravia, do Gillian Fellows, que é o mesmo autor da série de TV Downton Abbey. Eu gostei muito do livro aqui, tem vídeo resenha dele aqui no canal que eu fiz pro Veda. Aqui no caso, então, a história começa em 1815, quando vai ser dado um baile ali na alta sociedade, e esse baile acontece um dia antes da Batalha de Waterloo, que, enfim, em meio ali, então, a guerra acontecendo e tal, acaba mudando o destino de diversas personagens, mas não simplesmente a batalha causa essa mudança, os acontecimentos do baile vão também trazer mudanças na trajetória das personagens e essas mudanças só vão ser sentidas décadas depois. Então no primeiro capítulo a gente tem a história acontecendo em 1815, quando a gente pula para 1840, a história transcorre a partir de então com todas essas modificações. E aí a gente vai ter a narrativa de acordo com a perspectiva de uma personagem diferente, vai vendo todas as intrigas, todas as reviravoltas, todos os acontecimentos ali que foram originados do baile anos antes e como tudo aquilo está influenciando agora na vida das personagens. Gostei muito da história, o livro ele me prendeu bastante, eu gostei de acompanhar como que, enfim, cada uma dessas personagens acaba agindo de uma maneira diferente, tendo uma motivação diferente, como acaba interpretando os fatos de uma maneira diferente. E o último livro que eu li no mês foi Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas, que é o 3º volume das 4 Estações do Amor. Tem mais um livro só pra sair. Aqui, então, no caso, a gente vai ter a história da Ivy, que é das 4 amigas, é a mais tímida. A Ivy, ela vive sendo extremamente controlada pela família, ela também mora com os tios dela e eles são bastante controladores e abusivos com ela. E pra ela conseguir se livrar das garras deles, ela precisa fazer isso porque o pai dela tá morrendo, é através do casamento. Então ela vai propor casamento pro St. Vincent, que é o maior libertino e que tá aí, assim, meio mal falado na sociedade devido aos acontecimentos do livro anterior, e eu não vou falar quais são. Mas, enfim, ela sabe que ele tá meio que desesperado pra casar também. Então ela propõe casamento pra ele, pra ser um casamento extremamente de interesse, né? Só que é claro que eles vão acabar despertando sentimentos um no outro, e enfim, a história se desenvolve a partir disso. De todos os livros da série até agora, esse foi o que eu mais gostei, porque eu gostei aqui da interação entre os dois, eu achei que os diálogos entre eles foram bem divertidos. O St. Vincent, ele tem um humor, assim, bem irônico e bem sarcástico, e eu gostei disso aqui, então o livro ele acabou me envolvendo bastante. Acabou sendo também o livro mais diferente pra mim dos 3, no sentido de que aqui a participação das outras amigas é muito pequena na história, elas aparecem em poucas cenas. A história foca mais mesmo então na Ivy e no St. Vincent, sem tanto ter aquela questão da corte, dos bailes, enfim, que era algo presente nos livros anteriores. A própria história da Ivy também é uma história que eu achei mais forte aqui, por ela ter essa questão de abuso ali familiar, então eu achei essa temática aqui meio delicada e acabou, enfim, eu acabei gostando da história dela. Tiveram assim uns poréns também com o livro, porque o autor acabou romantizando situações, inclusive entre a Ivy e o St. Vincent, e aí, enfim, isso acabou me incomodando, mas de qualquer maneira, eu acabei gostando do livro. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu curtir aqui pra ajudar na divulgação. Me segue também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e acompanhem todas as novidades também por lá. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aproveite pra se inscrever então. E pra participar da promoção aí, a ação Minha Vida Literária 5 anos 15 mil, corre que ainda dá tempo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.